Olá, bem-vindo novamente para esse momento tão gostoso da gente estudar a Bíblia, a palavra de Deus. A gente tem descoberto, eu falo a gente, mas eu acho você também, mas eu tenho descoberto uma dimensão do significado de descanso, né? Para mim, como ser humano, né? De uma maneira fantástica, maravilhosa, maravilhosa. Nunca tinha pensado nisso e essa importância dele na Bíblia e na minha vida. Que coisa maravilhosa. Bom, voltamos aqui na lição 11 com o nosso grupo de amigos, Josué, Williams, Dermival. Obrigado, amigos, por estarem percorrendo aí esse caminho com a gente. Todos nós temos sido beneficiados aqui com a presença de vocês, os comentários, viu? Obrigado por dedicarem esse tempo aqui para todos nós, para o Brasil, para o mundo, né? Quando a gente fala de internet, estamos falando para o mundo. Obrigadão mesmo. Pessoal, vamos então começar a nossa lição, vamos fazer uma oração. Antes de orar, lembrar você o seguinte, compartilha o nosso link, tá bom? Compartilha com amigos, olha, está começando aqui um negócio muito bacana, entra aqui agora e tal. Ou, se você está entrando depois e tal, também compartilha o link e diz assim, ó, entra nisso aqui, é muito bom, você vai gostar, vai aprender muito. Pode ser adventista, não adventista, de qualquer religião, não importa. O que nós estamos fazendo aqui é estudar a palavra de Deus e isso só faz a gente crescer. Bom, vou pedir para o Williams orar com a gente. Ora, por favor, Williams, para a gente começar. Querido Deus e Pai, nós pedimos a unção do Teu Espírito sobre o estudo da Tua palavra. Que o estudo dessa lição seja uma bênção, que a gente possa aprender de Ti, que guiados pelos Teus anjos e orientados pelo Teu Espírito, nós possamos ser usados para a Tua glória, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 11. Ansiando por mais é a lição dessa semana, né? Lição 11, ansiando por mais. Quem vai fazer para a gente essa introdução? Eu acho que é do grupo dos três. Até agora, quem não começou a lição para nós foi o Demival. Tô certo, Demi? Certo. Tá certo. Então Bom, manda ver. eu fiquei pensando o que significa esse ansiando por mais, né? O que significa isso, ansiando por mais lições, por mais descanso, né? Por mais salvação, né? Não sei. Que seja tudo isso, eu acho que pode ser tudo isso, né? Ou seja, através do estudo da palavra, nós podemos alcançar mais dessa plenitude, a plenitude do descanso, que, na verdade, nada mais é do que a nossa salvação em Cristo Jesus, porque o verdadeiro descanso nós o temos em Cristo. O estudo dessa semana, ele é um estudo interessante, baseado num dos capítulos bem complicados de se estudar, que é o capítulo 4 do livro de Hebreus. E a gente tem aquela expressão muito conhecida entre nós, ainda resta um descanso para o povo de Deus. E a gente aplica essa expressão a esse descanso que resta ao sábado. Mas, na verdade, esse descanso prometido aí, ainda resta o descanso, na verdade, tem a ver com descanso da nossa salvação, e esse é um assunto bastante profundo, e nós iremos tocar em alguma coisa durante essa semana. Ao falar sobre Hebreus capítulo 4, a gente tem que levar em consideração os tipos, os símbolos, né, que a Bíblia nos apresenta sobre a salvação. Por exemplo, a história do povo de Israel no passado. A história do povo de Israel no passado traz lições poderosas para nós ainda hoje. E o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. É muito interessante porque ali ele nos apresenta uma aplicação, e é uma aplicação inspirada daquele povo, da história daquele povo que sai do Egito. Eles vão pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, eles estão protegidos pela nuvem acima deles, eles passam pelo Mar Vermelho, cruzam para o outro lado, do outro lado eles estão enfrentando um deserto, lhes falta água, lhes falta pão, não é?
E Deus provê tudo isso para eles. O apóstolo Paulo, ele nos faz uma aplicação para isso. Ele, então, ele nos diz que aquele povo que passa pelas águas do Mar Vermelho é como se fosse um povo que foi batizado, uma espécie de batismo, né? Ele fala também sobre a nuvem, né? Fala sobre a nuvem, a proteção divina, a presença de Deus entre eles. E agora Deus provê para eles água, água que sai da rocha. Quem é a rocha? É Cristo. É Cristo que provê a água, que representa a salvação. Lhes falta pão. Quem provê o pão? Quem lhes oferece o maná? Deus. E Cristo, ele é não só a água da vida, mas também ele é o pão da vida, o alimento espiritual para aquele povo. E ali no capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós temos Paulo, ele nos dizendo que estas lições do passado, aquilo que aconteceu com o povo de Israel no passado, tem sérias implicações para nós hoje em sua aplicação. Porque muitos daqueles que andaram sob a nuvem, muitos daqueles que receberam a água da rocha, daqueles que receberam o maná todos os dias, eu fico impressionado, porque foram 40 anos recebendo o maná todos os dias, o maná em dobro na sexta-feira, não vindo maná no sábado, não é? E nós temos, apesar desses milagres acontecendo, né, um triplo milagre acerca do sábado, mesmo assim nós temos um grupo enorme que descrê, fica incrédulo. Eles não aceitam, e Paulo menciona isso lá na sua primeira carta aos Coríntios. Essas são lições para nós. Ele diz assim, e o verso áureo da lição da Escola Sabatina dessa semana, ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles murmuraram, eles descreram. E cobiçaram o quê? Cobiçaram voltar para o Egito. Deus os encaminhava para o descanso na terra prometida, e muitos deles queriam voltar para o Egito, para comer as comidas do Egito, os alimentos do Egito. Então, aqui nós temos essas lições, esses exemplos, esses tipos maravilhosos que nos estimulam a querer mais e mais, a ansiar cada vez mais e mais dessa salvação maravilhosa. E aí, gente? Todo mundo quietinho depois disso tudo aí? Ele falou Ouvindo o professor, né? Ele falou tão bem que a gente ficou admirado aqui, né? Eu percebi mesmo. Mas olha, assim, eu estava pensando, né, Demival, você comentou mesmo, mas para um povo que foi batizado no Mar Vermelho, eles já se apostataram logo em seguida, né? Porque já adoraram o bezerro de ouro. Logo em seguida, a paciência de Deus com o povo, né? Outra coisa é que está provado aqui que não é o milagre ou a ação de Deus que vai fazer com que a gente creia. Ou seja, você pode reclamar um monte, dizer assim, mas minha vida é só sofrimento, isso eu não vejo a mão de Deus. Se Deus só abençoar, isso também não vai provocar a tua fé. Ou seja, se você não for fiel quando está no meio do problema, na dificuldade da vida, porque essa vida é cheia de problemas, você também não vai confiar porque a vida está indo bem. Ou seja, o confiar, o descansar em Deus, independe se está indo tudo bem ou se está indo tudo mal. Ou você aprende a confiar, ou não, porque a confiança ela vai apesar dos dois. Aliás, eu tenho um pastor muito amigo meu, de quem eu gosto muito, ele diz assim, quando você está recebendo dinheiro, quando você está prosperando financeiramente, não diga assim, Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Diga assim, Senhor, cuida de mim, orem por mim, porque eu estou passando por uma provação. E é isso mesmo, né? Nós somos provados tanto na carência, na dificuldade, quanto na abundância, né? Mas é isso aí, começamos o nosso estudo. Fala, Josué. Eu me lembro de ter lido num livro, não lembro qual livro, diz que tem muitas pessoas que baseiam a sua vida, a sua fé
em milagres, né? Se eu não vi milagres, eu não vou crer, né? E o fato de os israelitas terem visto tantos milagres, né? Experimentado tantos milagres, apenas os deixou viciados em milagres e mais nada. E não fez nada por eles, não tocou o coração deles, né? Nem por isso eles se tornaram menos rebeldes, menos desobedientes, né? E eles se afastavam de Deus constantemente. José, eu vejo também que eles ficaram cegos para os milagres. Parece que no momento eles já não viam mais os milagres, e eu vejo essa cegueira em nós também. Porque O se a milagre gente se tornava comum, né? comum, e a gente acaba também achando que muita coisa que acontece na nossa vida hoje não é milagre, é coisa comum, mas não é a mão de Deus atuando, senão nós não teríamos, né? O fato de a gente comer todo dia é um milagre, né? Então, quem é que multiplica os frutos da terra, né, aos bilhões? Isso é um milagre diário. É o milagre da multiplicação dos pães que Jesus fez lá, acontece hoje. Mas a gente acha que isso é uma coisa normal, a gente comer, né? Isso é resultado de milagre, né? E isso deve nos levar a engrandecer a Deus, louvar a Deus e nos tornar cada dia dependentes dele, né? É isso mesmo, me refiro a essas coisas, concordo plenamente. Vamos passando para segunda-feira, ritual e Vamos. sacrifícios. Deixa eu fazer um comentáriozinho sobre segunda-feira. Na segunda-feira, a parte de ritual e sacrifícios é uma parte que a gente diz assim, isso aí é ritual, isso é como que isso é formalidade e tal. Por que é que esses rituais foram utilizados e estão registrados na Bíblia? A melhor maneira que tem da gente aprender alguma coisa é experimentando. Você pode ouvir, você pode escrever, mas quando você participa, inclusive existem várias tendências na área pedagógica sobre essa coisa de o professor levar o aluno a experimentar. Aí o aprendizado se torna mais profundo, você consegue incorporar o que você está aprendendo. Na parte de segunda-feira fala sobre a oferta sobre o pecado. Então existia todo um ritual lá no santuário que a pessoa, ao levar o cordeiro e depois ver o sangue e tal, todo aquele ritual era para fazer lembrar a pessoa o sacrifício que Jesus faria para salvar, e isso ser uma coisa significativa. Infelizmente, com o tempo, aquilo virou uma rotina e perdeu o significado, e o sacrifício ficou uma coisa banalizada, até comercializada, ficou uma coisa triste. Mas a lição explica claramente de que o ritual sobre a oferta pelo pecado era para criar na pessoa a seriedade de você pecar contra Deus. E o que Deus teve que fazer para poder dar para você alívio, para poder dar para você descanso. Por quê? Uma pessoa culpada, ela não tem descanso. Hoje em dia, está muito em voga as terapias. E a pessoa tem conflito, não dorme e tal, aí vai para o psicólogo, conversa, faz a terapia. Importantíssima a terapia. Mas a palavra de Deus coloca o terapeuta Jesus como uma possibilidade para nós processarmos a oferta pelo pecado, para nós colocarmos nele a nossa culpa, para nós confessarmos, para nós pedirmos perdão. Por que tudo isso? Para a gente ter descanso. É muito comum pessoas que têm problemas psicológicos, traumas, não fez o tratamento, não passou pelo processo de restauração, de eles entrarem em depressão, angústia, ansiedade, perder o apetite, perder a saúde, perder o sono. Deus quer nos dar paz. E Ele quer fazer uma terapia conosco, para que a gente entenda a malignidade do pecado e a maravilha da salvação e da restauração que Ele promete para nós. Amém. Amém. Que maravilha. Vocês lembram de algum tipo de ritual
assim, contemporâneo que pode ilustrar isso, né, para a gente pensar assim, bom, do mesmo jeito que aqueles rituais funcionavam assim, a gente tem... Lembra de algum rito que impressiona vocês assim? O ritual do lava-pés, para mim, ele é bastante impressionante. Porque eu aprendi e ensinava também, quando a pessoa fosse lavar o pé da outra pessoa, que ela orasse em favor daquela pessoa, né? E aí, toda vez que eu participo do lava-pés, né, e eu estou ajoelhado diante da pessoa ali, lavando os pés dela, eu mesmo, eu faço uma oração por ela, mas enquanto eu estou lavando, eu oro a meu Deus, eu falo, meu Deus, será que eu estou sendo humilde mesmo? Né? Será que a minha vida ela representa essa humildade de eu estar lavando os pés aqui dessa pessoa? E aí eu peço, né, que o Senhor quebra o meu orgulho, né? Me ajuda a ser semelhante ao que Jesus era e tal. Então, eu acredito que esses rituais, eles nos ajudam, né? Eles fazem uma ponte de uma conexão nossa com Deus. Josué, E é um momento de renovação muito importante. Pelo menos assim eu sinto em relação a esse rito, né, do lava-pés. Josué, para o pessoal que está aqui acompanhando com a gente, tal, e que não sabe direito o que é o ritual do lava-pés, o que é isso? Só dá uma explicação bem rapidinho assim, para quem está estudando com a gente e não conhece. Então, esse ritual do lava-pés é baseado numa ação de Jesus, quando ele institui a Santa Ceia, não é a passagem da Páscoa para a Santa Ceia, imediatamente antes de eles cearem, Jesus, ele cinge a sua roupa, ele tira a sua roupa, pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? Porque naquele tempo, esse era o trabalho de um servo, né? Lavar os pés das pessoas que chegavam nas casas era um trabalho dos servos, por causa da muita poeira e tal. E aí Jesus, quando ele vai e lava os pés dos discípulos, ele se coloca na posição de servo. E por isso que a gente chama esse ritual, né, da cerimônia da humildade. É que justamente você vai lavar os pés das outras pessoas e vai se colocar como um servo dessa pessoa. Né? E aí instituiu-se esse ritual do lava-pés, imediatamente antes da Santa Ceia, baseados naquilo que Jesus fez antes de ele instituir a Santa Ceia lá na igreja primitiva. Legal, brigadão, né? E eu vejo também, sabe, eu acho que o rito, ele depende muito da gente, né? Se você se coloca, como você falou e que você faz e tal, se você se coloca, entende o significado daquilo e faz, não faz só repetitivamente, né? Faz realmente buscando o significado daquilo para a sua vida, né? Ele vai ter realmente um efeito muito bacana. Podemos passar da segunda para a terça? O exemplo de descanso. Essa lição da terça-feira, ela aborda justamente a promessa de Deus de um descanso, né? Quando os israelitas estavam no Egito e eles estavam escravizados, Deus prometeu para eles, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel e eu vou dar descanso para vocês. E nós sabemos que levou aí 40 anos para que isso acontecesse. Agora pense, nesse tempo de 40 anos no deserto, eles não trabalhavam. Não é verdade? Eles não trabalhavam. Eles tinham o gado, o rebanho que eles cuidavam ali e tal, mas eles não tinham praticamente um trabalho. E eu fico pensando que eles tinham muito tempo para meditar, muito tempo para orar, muito tempo para adorar, né? E conviver em família e aprender com os levitas, aprender com os sacerdotes. E eu fico pensando que aquilo que Deus prometeu para eles, que aconteceria em Canaã, a terra prometida, poderia já estar sendo experimentado por eles. Porque o descanso de Deus, ele não tem muito a ver só com o lugar. Tem a ver com a própria presença de Deus, com a própria paz que Deus dá para o coração humano, a paz que Jesus dá para aqueles que o aceitam. Então, a lição de terça-feira, ela apresenta aqui, Hebreus capítulo 4, me permita ler o verso 1 e o verso 2,
Diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que ele falou. E aí diz: portanto, tenhamos cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. E aí ele explica isso aqui, ele diz assim: porque, ou pois assim, como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Então, a notícia do descanso eram para eles no passado e são para nós agora. E diz assim: elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhe fez nenhum bem, porque, quando a ouviram, não a receberam com fé. Não compreenderam o que era o real descanso de Deus. E o que é o descanso de Deus? É você ter o perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo. E você ter a sua alma livre de culpa. Então, a lição dessa semana, falando sobre o exemplo e o descanso, ela leva a gente para um exemplo negativo, né? Daqueles que receberam a promessa do descanso, mas não aceitaram e não receberam pela fé. E hoje, essa promessa nos é apresentada. Filho, eu quero oferecer para você um descanso da sua alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Esse é o oferecimento, esse é o descanso de Deus. E é claro que isso reflete para o descanso, né, espiritual que nós vamos ter eternamente na presença de Deus. Então, é muito interessante a gente, ao estudar essa lição, a gente entender que nós somos chamados para viver uma vida de aceitação e uma vida de experiência desse descanso que Deus nos oferece hoje em Cristo Jesus. E é claro que isso também pode ser um reflexo do descanso eterno que nós vamos ter no lar celestial na presença do nosso Deus. É isso mesmo, eu fico pensando assim nessa aplicação para nós hoje, né? Porque todos nós também vivemos a mesma situação e hoje a gente pode viver nesse descanso. Mas sabe de uma coisa, eu fico pensando aqui, né? Eu vivi aí um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, uma situação de diagnosticado com TAG, né? Que tem a ver com ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. E o que é ansiedade, né? Quando a gente lê na Bíblia, não andeis ansiosos, tal. E isso, lógico, veio junto com uma depressão e entrei numa depressão profunda, né? E isso me ajudou muito a entender algumas coisas. Primeiro, eu não consigo encontrar nenhum momento lá atrás onde eu tenha, bom, deixa eu parar um pouquinho e voltar. Nesses momentos, quando você está com ansiedade generalizada, a sua cabeça funciona o tempo todo pensando no futuro, se preocupando, e ela é como se fosse uma fita que fica rolando assim, e os pensamentos são sempre os mesmos, e você não consegue deixar de pensar neles, né? Você deita para dormir, não deixa de pensar neles e tal, e aquilo causa uma série de reações, como pânico e depressão e tudo mais. Mas eu não consigo detectar nenhum momento lá atrás onde eu tenha deixado de confiar em Deus, onde eu tenha ficado ansioso porque eu pensasse, Deus, estou sofrendo muito, ou isso, aquilo. Não. Sempre uma percepção, Deus está dirigindo e tal. Porém, eu passei por momentos bem traumáticos, né, que antecederam a isso. Embora eu estivesse confiando plenamente em Deus, o Senhor está dirigindo e tal, mas o meu corpo, ele reagiu de uma maneira diferente. E eu estou falando isso por quê? Porque eu acho muito importante a gente dissociar essa coisa de descansar em Deus e confiar em Deus, até mesmo quando você sofre de uma doença que é ansiedade generalizada. Entende? Porque você pode sofrer de ansiedade generalizada, mas isso não estar acontecendo porque você não descansou ou não confiou em Deus. Pelo menos eu não vejo isso na minha vida e nem que isso tenha sido a causa de eu ter sofrido
de eu ter sofrido isso, né? Porque até mesmo quando eu estava com depressão, eu não conseguia pensar direito, raciocinar direito e tal. E não conseguia nem orar direito. Eu dizia, Senhor, não sei por que está acontecendo, o Senhor sabe, estou aprendendo essa lição. Eu só quero pedir assim, não quero ser repetente. Essa lição eu quero aprender uma vez só. Não dá para eu repetir de novo. Me ajuda a aprender e tal. E confia, o Senhor que sabe, está guiando, guia isso aqui. Entende? Então, não se deixe escravizar pelo sentimento, pela doença, mesmo quando é uma doença emocional, pensando, eu não confiei em Deus. A não ser que você não tenha confiado mesmo, né? Mas eu sou uma testemunha de que é possível você viver problema de doença de ansiedade, doença de depressão, mesmo sem ter deixado de confiar ou descansar em Deus. Essa é a minha experiência, pelo menos, né? É o que eu percebo, é o que eu vivi. Algum outro comentário, gente? Vamos passar para frente? Quem gostaria de já ou comentar isso aí, passar para o dia seguinte ou já entrar no dia seguinte? Vamos ouvir o nosso querido Dermival, o exemplo de descanso. Bom, eu acho muito interessante o texto bíblico quando fala da criação. Ele diz assim, foi tarde de manhã o primeiro dia, depois foi tarde de manhã o segundo dia, foi tarde de manhã o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E quando chega no sétimo dia, essa expressão foi tarde de manhã, o sétimo dia não aparece. E isso para mim tem um significado muito interessante. Por que não aparece tarde de manhã no sétimo dia? Alguns dizem, porque a gente entrou no sábado de descanso eternamente. Pronto. Mas, na verdade, o significado é o conteúdo do sábado tem a ver com a eternidade. Não é um dia meramente limitado por 24 horas, mas o objetivo do sábado é que a gente experimente um período sem tempo, se a gente puder dizer assim, um período eterno na nossa vida terrena. O sábado é um pedacinho do céu aqui. É dessa forma que a gente entende. Então, por isso que não aparece. Quando eu digo por isso, a gente entende, dá para entender, dá para deduzir, é por isso que não aparece foi tarde e amanhã o sétimo dia. Porque Deus quer nos dar esse descanso, o verdadeiro descanso eterno, pela fé em Cristo Jesus. E isso está aqui no livro de Hebreus, capítulo 4. E eu quero aproveitar para ler o capítulo 4, versos 4 em diante. Diz assim, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Então, aqui está o descanso da fé em Cristo é simbolizado pelo sétimo dia ou pelo mandamento sabático, o quarto mandamento. É simbolizado. Ele tem a ver com o descanso da fé, com descansar nos braços de Jesus. E continua, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E agora a aplicação dessas frases difíceis, desse texto difícil de Paulo. Entendemos que Paulo que escreveu os Hebreus. Ele está falando daquele povo que estava no deserto. Deus os tirou do Egito, prometendo para eles descanso. Aonde? Na terra prometida. Eu vou dar descanso para você. E preparou já o Espírito, Deus provia o alimento, provia o pão, provia a água, provia as suas necessidades para que eles não precisassem preocupar. Deus estava preparando aquele povo para ir e descansar na terra prometida. O que aconteceu com eles? Eles foram desobedientes. Ou seja, essa desobediência não tem a ver exatamente com guardar ou não guardar os 10 mandamentos. A gente pode incluir tudo, sim. Mas foi pelo fato de eles não crerem na providência e na direção divina. Quando os espias foram ali
depois de 2 anos no deserto, mais ou menos isso, os espias foram dar uma olhada na terra prometida e trouxeram um relatório, aqueles 12. Houve uma rebeldia, uma murmuração geral do povo. Eles não creram na possibilidade de conquistar aquela terra, não creram na palavra de Deus, não creram no recado de Josué, de Caleb, eles não creram, eles se rebelaram contra a providência divina. E o que Deus estabeleceu? Não vão entrar no descanso. Não vão entrar nessa terra. Por quê? Porque desobedeceram, não confiaram, não descansaram nos braços de Deus, não aceitaram a providência divina. E uma nova geração é que pôde entrar nessa terra. E quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente entende que até mesmo muitos daqueles que entraram, que foi uma nova geração que entraram para tomar posse agora da herança na terra de Canaã, também não experimentaram o repouso. Por quê? Porque eles ficavam achando que o repouso era unicamente uma questão de ter a sua herança, de estar na terra, quando, na verdade, o objetivo de Deus ao prometer aquela terra, né, ao prometer Canaã para eles, era para que eles confiassem nele, para que tivessem um relacionamento com ele, um relacionamento de fé, de confiança, de amor. Esse era o objetivo divino. E para esse objetivo, o sábado aponta. Não é? O sábado aponta exatamente para que nós possamos descansar. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. E lá em Mateus é interessante porque esse texto de Jesus, essas palavras de Jesus no capítulo 11, final do capítulo 11, elas se ligam com o capítulo 12 que fala sobre o sábado. Ou seja, o sábado é o grande símbolo desse descanso eterno, o descanso da fé, da aceitação de Cristo Jesus como nosso Salvador. E agora aplicando para nós, quando é que eu preciso descansar? Quando? Hoje, agora, não endurecendo o meu coração como aquele povo endureceu no deserto, crendo, aceitando. Creia no Senhor, Ele vai dirigir a sua vida, né? E você vai poder experimentar, então, um verdadeiro descanso. Aqueles que recebem o sinal da besta, como eu falei, sinal da besta na fronte e na mão, não tem descanso de dia nem de noite. E somente aqueles que creem, que vivem pela fé em Cristo Jesus. Quando que eu vou aceitar? Hoje, agora. Hoje, agora. Hoje é o dia de aceitar, de não endurecer o coração. Não é depois. Não é amanhã, é hoje. Maravilha, é incrível, né? Porque a gente vê que o descanso, ele mais do que uma recompensa, ele é uma lei quase que de causa e efeito, né? Ele é consequência. Ou seja, se você aprender a descansar antes de chegar, enquanto você está no deserto, antes de chegar na terra, aí você vai ter aprendido e lá você vai saber descansar. Né? Você vai receber esse descanso como recompensa porque foi o aprendizado que você teve aqui. Você vai consolidar ali. Né? Então, quer dizer, aí o sábado, por que ele compara com o sábado? Porque o sábado é o exercício semanal me fazendo voltar sempre ao estado de descanso, de confiança, né? No meio da tempestade, no meio do problema. E o sábado sempre me faz pensar de novo, opa, eu tenho que descansar, eu tenho que confiar, eu tenho que entregar as coisas, né, para Deus. É incrível isso. A palavra de Deus é maravilhosa mesmo, né? Alguém tem algum comentário mais a respeito disso aqui? Partimos para quinta-feira? Vamos para quinta-feira. Ok, conquistando uma cidade celestial. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível conquistar e descansar? É possível. Ele está perguntando para vocês, para mim não. Williams, eu acho que é possível, mas pode ser que também a gente conquiste e não descanse. Uhum. Mais alguma opinião? É possível conquistar e descansar? Ou a gente conquista depois descansa? Ou a gente descansa para poder conquistar? Como é que funciona isso? A minha mente agora veio na direção de eu conquistar
a minha namorada e conquistar a minha esposa, né? E a gente conquista e não descansa nunca, porque a gente precisa continuar conquistando sempre, né? Toda hora. Renovando a conquista. Eu não sei qual é o caminho que você quer andar aí, Williams, mas eu pensei nisso. É verdade. Aqui, o parágrafo final da quinta-feira tem uma coisa muito reveladora. Diz assim: neste mundo que valoriza muito as pessoas empreendedoras que vencem por si mesmas e o trabalho árduo, descansar em Jesus e crer que sua graça é suficiente para nos salvar e nos transformar é algo verdadeiramente contracultural. Eu tenho um sermão que eu prego por aí sempre sobre descanso. Já faz um tempo eu falo e explico a importância de descansar, descansar nas promessas de Deus. E as reações das pessoas quando ouvem, elas são muito interessantes. O povo ouve uns 5 minutos, 10 minutos, depois, para eles, dá um sono danado. Eles ficam vendo eu falar assim, sobre descanso. E é sempre essa associação de que descanso é essa coisa física de largar e relaxar. Mas descanso é uma atitude de submissão, é uma atitude de obediência. E quando você está no centro da vontade de Deus, é aí que vem as grandes conquistas da vida. É aí que a gente consegue as grandes vitórias. E no caso da cidade celestial, que é o assunto da quinta, nós só teremos acesso a essa grande conquista se nós descansarmos inteiramente no prefeito, governador e presidente. Não tem jeito de você dizer assim, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho que melhorar esse negócio aqui na minha vida espiritual, eu vou dar mais oferta, eu vou fazer mais trabalho missionário, porque ao fazer isso aí, eu estou conquistando a cidade. Não tem jeito. É o contrário. Você descansa em Jesus, e enquanto você está nos seus braços, ele vai abrindo o mar vermelho, ele vai fazendo cair pão do céu, ele dá para você as vitórias sobre os seus maus hábitos, sobre as suas tentações. Ele lhe faz um vitorioso, porque tudo que a gente é e consegue ser na vida é graças a Deus. É por isso que é tão importante e tão significativo a gente descansar em Jesus, a gente se largar nele. Eu gosto. Lembra aquela figura do esmilinguido, aquele desenhinho que tem aquela formiguinha lá que fica assim, ó, na mão do dono, alguma coisa assim. É assim que deve ser a vida do cristão. Em Jesus, esperando nele, e ele vai fazer o seu querer e efetuar na nossa vida. Eu acho, Williams, eu acho muito interessante aquilo que você colocou e gostaria de destacar alguma coisa mais no mandamento sabático. Porque no mandamento do sábado diz: não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro, nem o boi, nem o animal. Quer dizer, Deus dá uma mensagem muito ampla para dizer o seguinte: ninguém vai trabalhar, até o animal vai descansar. Por quê? Todos descansam. Um escravo. E aí nós temos a mensagem de libertação, porque o salvo tem a ver com libertação, e salvação é libertação, né? Todos descansam, o escravo encontra ali dignidade também. Então, essa mensagem de descanso pleno, envolvendo toda a nossa vida, tudo aquilo que cerca a nossa vida terrena, é um símbolo, o sábado é um símbolo maravilhoso do descanso da salvação em Cristo, da confiança que eu devo depositar inteiramente nele. Não são as minhas obras, não são aqueles que trabalham para mim, nada disso importa. O que importa é Jesus. Amém. E o céu, finalmente, a nova terra, o significado do céu e da nova terra, ele tem significado nele, em Jesus, porque ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador. Amém. Amém. Bom,
nós podemos, acho que, ir amarrando, né? O final, não sei se o Williams já considerou, já amarrada a parte dele aqui na quinta-feira, mas se não, pode falar também. Josué, Demival acabou de falar agora. Vamos amarrar o final dessa lição. Eu quero mencionar um texto de sexta-feira, do estudo adicional, dos Sinais dos Tempos, de março de 1887, que diz assim, é bonito esse que a escritora coloca, diz assim, se todos, e aí coloca entre vírgulas, ministros e povo, levassem seus fardos e perplexidades a Jesus, que está esperando para recebê-los e para dar-lhes paz e descanso. Amém. Ele diz assim, Seria ótimo. Se você soubesse que Jesus está esperando você, para dar paz e descanso a você. Jesus está ansioso para que você vá até Ele, que você venha até Ele. Eu acho isso tão maravilhoso, porque desde o início que a gente vê o relato de Deus indo atrás do ser humano, Deus buscando o ser humano, Deus tentando achar o ser humano e tentando implementar o seu plano para que o ser humano experimente essa paz, né? Diz, puxa vida, filho, eu tenho paz para te dar, eu tenho descanso para te dar. Isso não tem a ver com circunstâncias, isso não tem a ver com você estar sofrendo ou você estar prosperando, tem a ver com você estar em mim. E esse oferecimento chega a mim hoje. E eu quero dizer que eu aceito, eu quero essa paz e eu quero esse descanso. E eu quero perguntar para você, e você quer esse descanso? Você quer essa paz? Está à sua disposição. Jesus oferece para você agora. Quero sim. Quero. Pastor Fernando, já que o Josué citou ali o que diz Ellen White, eu vou pegar o parágrafo seguinte, na metade dele diz assim, o melhor preparo, e eu quero ter esse melhor preparo, o melhor preparo que poderão fazer para o segundo aparecimento de Cristo é descansar com firme fé na grande salvação trazida em sua primeira vinda. Vocês devem crer em Cristo como Salvador pessoal. O melhor preparo. Esse eu quero também. O Josué falou, né, Josué? O que você falou está certíssimo. O melhor preparo é que eu quero. É esse. Descansar nos braços de Jesus hoje. Descanso está ligado com confiança. Quando você não confia, não tem como descansar. Então, o segredo da vida é nós confiarmos em Jesus. Aí a gente vai ter descanso. Porque quem não confia sofre muito. Por exemplo, se você tem funcionários na sua empresa que você não confia, você não tem descanso. Se você não confia na sua esposa, no seu marido, você não tem descanso. Se você não confia nas bênçãos de Deus para guiar a sua vida, você não tem descanso quanto ao futuro. Deus nos quer dar descanso, mas nós precisamos confiar nele. Que maravilha, obrigado, amigos. Eu acho interessante, né, porque Laodiceia, a igreja de Laodiceia lá do Apocalipse, ela representa a igreja cristã hoje, né, o período da igreja cristã que a gente está vivendo hoje. E Jesus escreve uma mensagem especial para nós, para você e para mim, cristãos que estamos vivendo hoje, né, através dessa carta. E aí ele recomenda 3 remédios, né? Um deles são as vestiduras brancas. Ele diz, porque vocês estão nus. E aí vocês precisam de vestiduras brancas para ficarem vestidos. E aí essas vestiduras brancas são o manto da justiça de Cristo. E aí quando eu vejo esse texto, né, que foi citado aí, dizendo que o melhor preparo é o descanso. Esse é o descanso de quem lavou
as suas vestes e as branqueou no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. E esse é o melhor preparo. Essa é a santificação, é descansar nos méritos de Cristo. Aquele que abre o mar, que faz cair os muros da cidade, como já foi dito aqui. Amigos, vou pedir para alguém orar para a gente terminar o nosso estudo hoje. Vou pedir, Josué, pode orar conosco, por favor, e nós vamos encerrar o estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque nós temos acesso à Tua palavra. E nesta Tua maravilhosa palavra nós temos acesso às Tuas promessas. Amém, Senhor Deus. E a promessa que o Senhor nos dá é que o Senhor quer nos dar um descanso. E queremos agradecer porque Jesus, através da sua morte, proveu esse descanso. E nós somos chamados hoje a aceitarmos a Jesus para nós vivermos esse descanso, que ele é uma antecipação do que vai ser estar na presença de Deus para sempre, descansando na presença do Senhor Jesus, Amém. com segurança eterna. Amém. Nós já nos manifestamos, nós queremos aceitar esse descanso, queremos viver em confiança no poder do Senhor Jesus. Amém. Portanto, nos auxilie nisso, nos ajude nisso, e que ao vivermos esse descanso de Cristo, nós possamos espalhar paz, luz, certeza e segurança para aqueles que estão perto de nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela sua companhia, obrigado por ficar com a gente. Compartilha com outras pessoas o nosso link para que outros também sejam abençoados. E a gente se encontra no próximo estudo. Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, amigos. Deus abençoe vocês. Obrigadão mesmo. E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Que estudo fantástico foi hoje, hein? Que coisa maravilhosa, né? Deus tem preparado coisas grandiosas para nós. Mas não fique com muita ansiedade. Tudo vai acontecer no tempo certo. Descanse no Senhor. Ele vai trazer e vai realizar aquilo que nós precisamos no tempo certo, da maneira certa, né? Deus está preparando coisas grandiosas para nós. Mas calma, tudo tem o seu tempo, né? A lição da Escola Sabatina é esse manual que estudamos a cada semana aqui, não é? Eu sei que você conhece, eu sei que você é um estudioso da Palavra de Deus, sei disso. Estamos quase terminando o trimestre. Imagina que nós já estamos na 11ª lição. Quanto aprendizado, quanto crescimento tivemos durante esse trimestre. E agora nós estamos encerrando, chegamos aí na penúltima semana do estudo desse trimestre, mas é importante a gente já se preparar para o próximo trimestre, separando já a tua lição, comprando a lição da Escola Sabatina ou em uma das nossas lojas, baixando nos aplicativos, conversando aí na igreja, indo na loja que vende as lições, enfim, você sabe como adquirir. E os professores da Escola Sabatina, o diretor da Escola Sabatina, vocês têm que ajudar os membros a adquirir a lição da Escola Sabatina. Você da igreja aí, você tem que criar você tem que criar uma maneira para que todos tenham acesso à lição da Escola Sabatina. Por quê? Quais são os benefícios de estudarmos a lição da Escola Sabatina? Por que nós estamos aqui a cada semana? Que benefícios nós usufruímos quando estudamos a lição da Escola Sabatina? Primeiro, nós vamos manter comunhão com Deus. Na medida que eu estudo a lição, eu vou manter mais comunhão com Deus. Vou estar mais unido com aquilo que Deus espera de mim. É isso mesmo, comunhão com Deus. Não é? Eu vou estar mais animado a orar por mim, a orar pelos outros, a oração intercessória. Quando nós temos nosso grupo ali da Escola Sabatina, e você diretor, você diretora, você professor, você professora, se você não tem aí no seu grupo no WhatsApp, forma um grupo aí, para mandar mensagens, ânimos, dizer com quem nós estamos orando. Nessa fase da vida, não é? É muito importante nós repartirmos nossas preocupações, isso vai aliviando também os nossos sentimentos. Quando nós repartimos, ficamos mais aliviados.
A oração intercessória, ela tem um valor extraordinário. Quando eu oro por você, quando você ora por mim, a mão de Deus é direcionada para atender às nossas necessidades. Então, aprendemos mais da Bíblia, comunhão com Deus, oração intercessória, vamos ter melhores relacionamentos sociais com os nossos irmãos. Ali na classe, né? A gente se relaciona. Tem muita gente que vive no seu mundo e não se relaciona. Isso é muito ruim, ninguém é uma ilha. Então, a classe da Escola Sabatina, ela ajuda. Mas se a gente ainda está numa classe geral, é importante nós não perdermos os nossos alunos e vamos relacionar com eles através do WhatsApp, através da internet. Vamos levar outros a conhecer também Jesus, não é? Claro, quando você aprende, você ensina. Você vai fazendo amigos para Jesus. Você aprende, você ensina. E sem dúvida alguma, nós vamos participar da missão mundial da igreja. Ou seja, a Igreja Adventista, nós somos unidos pelo estudo da lição da Escola Sabatina semanalmente. A cada lugar do mundo, estudamos o mesmo assunto. A unidade na diversidade. Somos unidos. Não é? Apesar de sermos diferentes no mundo, com suas culturas diferentes, nós somos unidos pelo mesmo fio que nos liga, que é a palavra de Deus. A graça de Jesus Cristo alcança a todos. Então é importante, nós temos a lição da Escola Sabatina. Então, professor, professora e os diretores, animem os seus alunos a não ficarem sem a lição nesse próximo trimestre. É importante que todos tenhamos as lições da Escola Sabatina, tá bem? Nós temos muitos benefícios. Te apresentei alguns hoje. Espero que você tenha aí todo o esforço necessário para adquirir a lição. E a partir da semana que vem vai ser nosso último estudo. Espero você aqui no canal novamente. O pastor Fernando vai ter a alegria de receber você, de aprendermos mais de Jesus, da palavra dele. E lembrando sempre que esse trimestre o descanso é em Cristo. Aprendemos tantas coisas boas. Não deixemos de usufruir essa última semana também, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um sábado feliz na companhia dos seus irmãos, da sua família, mas na companhia de Jesus também. Um abraço.